O ar frio da montanha mordia como agulhas finas, penetrando através das camadas finas de roupa que Helena usava. Era fim de outono, e o nevoeiro se enrolava ao redor das árvores como um véu esquecido, carregando o cheiro úmido de pinheiro e terra molhada. Seus pés, enfiados em botas gastas que já haviam visto invernos demais, afundavam na neve fina que começava a se acumular no caminho estreito. O vento distante uivava baixo, um lamento que ecoava pelas ravinas como se a montanha respirasse devagar, guardando segredos sob sua pele de rocha e gelo. Helena caminhava devagar, o peso da filha nos braços a ancorando ao chão. Sofia, com seus 7 anos, dormia contra o peito da mãe, o rosto pálido e sereno, alheio ao cansaço que os consumia. Elas estavam sem teto há meses, vagando pelas estradas secundárias das montanhas rochosas, fugindo de uma vida que as havia cuspido para fora das cidades. Helena era uma mulher da montanha por nascimento, filha de lenhadores que haviam partido cedo demais, deixando-a com memórias de cabanas quentes e o cheiro de lenha queimando, mas a pobreza as havia transformado em sombras, invisíveis para o mundo lá embaixo. Ao lado delas, Rex trotava fielmente, o pastor alemão de pelagem escura e olhos atentos. Ele era o único companheiro constante, resgatado de um abrigo anos antes, quando Helena ainda tinha um emprego instável em uma cidadezinha próxima. Rex sentia o mundo antes que ela o visse. O farfalhar de folhas, que não era só vento, o cheiro de predadores invisíveis no ar. Agora, ele parava de vez em quando, o focinho erguido, farejando algo além da trilha. Helena o observava, o coração apertado. "O que é, garoto?" murmurava ela, a voz rouca do frio. Mas Rex apenas olhava para trás, para as árvores densas, e seguia em frente. Elas haviam avistado a cabana no dia anterior, um pontinho escuro contra o horizonte nevado. Pertencia à avó de Helena, uma mulher dura como a rocha, que construíra a estrutura no século XIX, com tábuas de pinheiro cortadas à mão e pedras empilhadas sem argamassa. A avó morrera há uma década e a propriedade ficara abandonada, esquecida nos registros da cidadezinha de Eldridge, a 20 quilômetros dali. Helena nunca imaginara voltar. As cartas de advogados se perderam no correio e a vida as arrastara para longe. Mas o inverno se aproximava, e com ele a ameaça de geleiras que isolavam tudo. Elas precisavam de abrigo. O sol poente tingia as ridículas de laranja fraco quando elas se aproximaram. A cabana erguia-se solitária, o telhado inclinado coberto de musgo e neve velha, a chaminé de pedra rachada pelo tempo. A porta de madeira, inchada pela umidade, rangeu ao ser empurrada por Helena. O interior era um eco de memórias. Chão de tábuas que gemiam sob os pés, paredes forradas de madeira escura que cheirava a mofo e resina antiga. Uma lareira fria no centro, prateleiras vazias e uma escada estreita levando a um sótão. Não havia eletricidade, nem água corrente, apenas o silêncio da montanha, quebrado pelo gotejar distante de uma infiltração. Helena depositou Sofia em um colchão improvisado de cobertores velhos que encontrou em um canto e acendeu uma fogueira pequena com gravetos secos. Rex farejava os cantos, as orelhas erguidas, um rosnado baixo vibrando em sua garganta. "Calma, Rex", disse ela, estendendo a mão para acalmá-lo. A noite caía rápida, o nevoeiro se adensando lá fora, e o frio se infiltrava pelas frestas. Helena sentou-se ao lado da filha, o corpo exausto, mas a mente alerta. Elas estavam seguras por enquanto, ou assim pensava. Foi na aurora seguinte que tudo mudou. O céu ainda era cinza, a neve caindo em espirais preguiçosas, quando Rex começou a latir. Helena acordou sobressaltada, o coração disparado. Sofia se mexeu no sono, murmurando algo sobre sonhos de florestas. "O que foi?" sussurrou Helena, pegando a lanterna velha que havia encontrado na cabana.
Rex estava na porta, as patas arranhando a madeira, os olhos fixos na escuridão além da varanda. Ela abriu a porta devagar, o ar gelado invadindo o interior como uma lâmina. A neve cobria o chão em uma camada fresca e o nevoeiro pairava baixo, tornando as árvores fantasmas distantes. Rex desceu os degraus rangentes e parou, o corpo tenso. Então Helena o viu. Um filhote, pequeno e magro, emergindo das sombras. Não era um cachorro comum. Sua pelagem cinzenta era selvagem, os olhos amarelos brilhando com uma inteligência primal. Um filhote de lobo, talvez separado da matilha pelas neves precoces. Ele se aproximou devagar, o focinho úmido testando o ar, ignorando os latidos de Rex, que agora pareciam mais de curiosidade que ameaça. O filhote parou a poucos metros, olhando diretamente para Helena. Havia algo em seu olhar. Não medo, mas determinação, como se soubesse de algo que ela ignorava. Ele virou-se e trotou de volta para as árvores, parando para olhar por cima do ombro, como se a convidasse a segui-lo. Helena hesitou, o frio queimando sua pele exposta. "Fique aqui, Sofia", murmurou, embora a filha ainda dormisse. Rex a seguiu, relutante, enquanto ela pisava na neve fresca. O filhote os levou por uma trilha estreita, serpenteando entre pinheiros altos, cujos galhos se curvavam sob o peso da neve. O silêncio era opressivo, quebrado apenas pelo crunch de suas botas e pelo ofegar do filhote. Helena sentia o peso da montanha ao redor, as rochas eternas assistindo em silêncio, porque um animal selvagem as seguiria. Eldridge, a cidadezinha abaixo, contava histórias de lobos que guiavam caçadores perdidos, mas isso era folclore, não realidade. Ainda assim, algo a impulsionava. Eles pararam em uma clareira escondida, onde a neve era mais profunda, cobrindo o que pareciam ruínas de um velho celeiro. O filhote cavou furiosamente, as patas pequenas lançando neve para o lado, revelando uma tábua de madeira enterrada, marcada por musgo e tempo. Helena se ajoelhou, o coração batendo forte. Rex farejava ao lado, rosnando baixo. Ela puxou a tábua, que cedeu com um estalo seco, revelando um buraco escuro. Dentro, embrulhado em um pano envelhecido, havia um maço de papéis amarelados, mapas, anotações em caligrafia trêmula e um documento oficial com selo desbotado. As palavras propriedade contestada e exploração ilegal saltaram aos olhos dela. Eram da avó, escondidos ali há décadas, sob a neve e a madeira podre. O choque a paralisou. O filhote de lobo sentou-se ao lado, lambendo as patas como se sua missão estivesse cumprida. A montanha, silenciosa testemunha, observava enquanto Helena começava a desenterrar um segredo que poderia mudar tudo ou destruí-las. O vento soprou mais forte, carregando flocos de neve que dançavam como fantasmas, e ela soube que o caminho de volta não seria o mesmo. Helena apertou os papéis contra o peito, o frio da neve infiltrando-se através do casaco fino, mas o choque aquecia suas veias como uma febre lenta. O filhote de lobo observava-a com aqueles olhos amarelos, impassíveis, como se o segredo que revelara fosse apenas mais um sussurro da floresta. Rex, ao seu lado, farejava o ar com desconfiança, o corpo tenso, as orelhas erguidas, captando sons que Helena mal percebia. O crepitar distante de galhos sob o peso da neve, o vento que serpenteava pelas ravinas como um aviso. Ela se levantou devagar, as pernas dormentes do frio, e seguiu o filhote de volta pela trilha estreita, os documentos guardados no bolso interno do casaco. A clareira e o velho celeiro enterrado pareciam engolidos pelo nevoeiro novamente, como se nada tivesse acontecido. Mas Helena sentia o peso da descoberta como uma âncora em seu peito. O caminho de regresso à cabana foi silencioso, exceto pelo som ritmado das patas do filhote na neve e o ofegar baixo de Rex.
O sol da manhã lutava para romper as nuvens cinzentas, lançando uma luz pálida sobre as encostas íngremes das montanhas rochosas. Aqui, no coração das serras, o mundo se resumia a camadas de pinheiros altos, cujas copas se entrelaçavam como dedos ossudos, e rochas expostas que emergiam da terra como ossos antigos. O ar era puro e cortante, carregado do cheiro de resina úmida e solo congelado. Um lembrete constante de que a montanha não perdoava fraquezas. Helena havia crescido nessas terras, filha de um lenhador que cortava madeira para sobreviver e de uma mãe que tecia cestos de salgueiro para vender no mercado de Eldridge. Mas a pobreza os havia corroído devagar, como a umidade apodrece a madeira, e agora, aos 38 anos, ela retornava como uma estranha, carregando o fardo de uma filha e um cão fiel. A cabana surgiu à vista, um relicário do século XIX, erguido pela avó de Helena, uma mulher chamada Marta, que viera das planícies com nada além de determinação e um machado. Construída com toras de pinheiro cortadas à mão, as paredes eram grossas, mas o tempo havia aberto fendas que o vento explorava como ladrões. O telhado de telhas de madeira inclinava-se para o norte, cobrindo um alpendre estreito onde ferramentas enferrujadas pendiam de ganchos. Ao lado, um celeiro menor, quase colapsado, abrigava pilhas de lenha apodrecida e um poço seco, coberto por uma tábua lascada. Não havia luxos. A água vinha de um riacho próximo, gelada e clara, e o calor dependia de fogueiras alimentadas por galhos caídos. Helena recordava visitas de infância, o cheiro de pão assando na lareira de pedra, a avó contando histórias de invernos que isolavam a família por semanas. Agora, a cabana cheirava a abandono, mofo, poeira e o eco de vidas passadas. Ao entrar, o rangido das tábuas sob os pés ecoou como um suspiro. Sofia ainda dormia no colchão de cobertores, o rosto pequeno encolhido contra o frio, os cabelos castanhos espalhados como folhas caídas. Aos 7 anos, a menina era quieta, uma criança que confiava no silêncio da mãe como em uma promessa inabalável. Elas haviam fugido da cidade há 6 meses, após o despejo de um apartamento minúsculo onde Helena limpava casas para sustentar o pouco que tinham. Sofia raramente reclamava. Em vez disso, observava o mundo com olhos grandes, encontrando consolo em pequenas coisas, o calor da mão de Helena, o ronco reconfortante de Rex à noite. "Mamãe, a montanha é nossa amiga?" perguntara uma vez, enquanto caminhavam por estradas de cascalho. Helena respondera sim, mas no fundo sabia que a montanha era neutra, uma testemunha impiedosa que guardava tanto beleza quanto perigo. Rex se deitou ao pé da cama improvisada, o corpo musculoso relaxando, mas os olhos ainda atentos ao filhote de lobo que se instalara no canto da cabana como se pertencesse ali. Helena o observava intrigada. Animais selvagens não se aproximavam assim, mas este parecia guiado por algo além da fome. Talvez o cheiro de presas fáceis, ou talvez um instinto mais profundo, ecoando as matilhas que outrora caçavam nessas encostas. Ela preparou um mingau ralo com flocos de aveia trazidos na mochila, aquecendo-o na fogueira que reacendera. O vapor subia devagar, misturando-se ao ar úmido, e o crepitar das chamas era o único som além da respiração das 3, mãe, filha e cão. Enquanto Sofia acordava, esfregando os olhos sonolentos, Helena sentou-se à mesa tosca de carvalho, desdobrando os papéis à luz fraca que entrava pela janela embaçada. Os mapas traçavam as fronteiras da propriedade da avó, linhas trêmulas marcando veias de minério que serpenteavam sob a terra. Anotações em caligrafia de Marta falavam de homens de terno que vieram nos anos 1950, prometendo riqueza com uma mina, mas deixando apenas promessas vazias e terra envenenada. Eles mentiram para o condado, lia-se em uma nota,
e esconderam os papéis para que ninguém contestasse. Um deed antigo, selado com cera rachada, declarava a terra como herança inalienável, contestada por uma corporação de mineração que Helena mal recordava das histórias da avó. A pobreza as havia separado disso tudo. Marta morrera sozinha, e os advogados de Eldridge nunca procuraram Helena com afinco. Eldridge era o coração pulsante, ou o que restava dele, dessa região isolada. Uma cidadezinha de 1000 almas, aninhada no vale abaixo, com ruas de cascalho ladeadas por lojas de ferragens e uma taverna onde os locais se reuniam para fofocar sobre nevascas e dívidas. Helena a conhecia bem. Crescera ali, correndo pelas vielas enquanto o pai negociava madeira. Mas Eldridge julgava rápido. Viúvas como ela eram vistas como fardos, mães solteiras como sombras que traziam má sorte. O xerife, um homem de bigode grisalho chamado Harlan, controlava os rumores, e a corporação de mineração, a Rock Vein Co., financiava metade da economia local, com seus caminhões ronronando pelas estradas ao amanhecer. Helena evitava a cidade. Uma vez, anos antes, pedira ajuda no armazém e recebera olhares de pena misturados à suspeita. "Volte para as montanhas, garota", dissera o dono, como se ela fosse uma intrusa em sua própria terra. Agora, com os documentos em mãos, a tensão entre memória e sobrevivência se apertava como uma corda no pescoço. Elas precisavam de comida, de um teto que durasse o inverno, mas esses papéis podiam ser uma chave ou uma armadilha. Sofia se aproximou, subindo no colo da mãe, os dedinhos traçando as linhas do mapa. "O que é isso, mamãe?" "Tesouro." Helena sorriu fraco, o coração dividido. "Algo assim, filha. Algo que a vovó deixou para nós." Rex ergueu a cabeça, sentindo a mudança no ar, enquanto o filhote de lobo se espreguiçava no canto, indiferente. Lá fora, a neve caía mais densa, isolando a cabana como um casulo. E Helena soube que o mundo da montanha, com sua pobreza crua e segredos enterrados, as testaria mais do que nunca. O silêncio se instalou, pesado como um nevoeiro, e ela respirou fundo, preparando-se para o que viria. O silêncio da cabana se estendia como uma névoa densa, envolvendo Helena enquanto ela dobrava os papéis com mãos trêmulas e os guardava em uma gaveta enferrujada da mesa. O ar dentro da estrutura era úmido, carregado do cheiro de madeira envelhecida e da fumaça residual da fogueira que agora ardia baixo, suas chamas dançando sombras alongadas nas paredes de toras. Sofia brincava quieta no chão, traçando padrões na poeira com um graveto, seus olhos castanhos fixos na concentração infantil, alheia ao peso que pairava sobre a mãe. Rex jazia ao lado dela, o peito subindo e descendo em um ritmo constante. Mas o filhote de lobo, agora batizado em segredo como lobo pelo sussurro de Sofia, rondava o perímetro da cabana, o focinho testando as frestas como se farejasse ameaças invisíveis. Helena observava-os, o coração apertado pela fragilidade desse refúgio improvisado. A montanha, com suas encostas cobertas de neve fresca, parecia fechar-se ao redor delas, um abraço gelado que isolava e protegia ao mesmo tempo. Mas o isolamento não duraria. As provisões escasseavam. Os flocos de aveia e as latas de feijão que trouxera na mochila mal bastariam para mais 2 dias. Eldridge, a cidadezinha no vale, era o único lugar onde poderia reabastecer, trocando alguns dólares suados por farinha, sal e talvez um pouco de carne seca. Helena hesitava, o estômago revirando com a ideia de descer as encostas. Anos de ausência haviam criado uma barreira invisível. Ela era agora a mulher das montanhas retornada, uma sombra de si mesma, marcada pela pobreza que Eldridge tanto temia quanto desprezava. Ainda assim, o frio se intensificava, e o riacho próximo começava a congelar nas margens, tornando a água mais difícil de alcançar.
Eu volto antes do anoitecer, murmurou para Sofia, ajoelhando-se para beijar a testa da filha. A menina assentiu, os olhos confiantes, apertando a mão de Rex, como se o cão fosse uma extensão da mãe. Lobo observava da porta, os olhos amarelos reluzindo, e Helena sentiu um arrepio, como se o filhote soubesse que o perigo não estava nas feras da floresta, mas nos olhares dos homens. A descida pela trilha de cascalho era um suplício lento, o vento cortante chicoteando seu rosto enquanto os galhos dos pinheiros roçavam como dedos frios. A neve caía em flocos isolados, derretendo em sua pele exposta e deixando trilhas geladas que escorriam pelo pescoço. Seus pés tropeçavam nas raízes ocultas sob a camada branca, e o ar rarefeito dos 500 metros de altitude queimava os pulmões a cada respiração. Eldridge surgia no horizonte como um punhado de edifícios encolhidos. Suas chaminés soltando fumaça fina contra o céu cinzento, um contraste com a vastidão selvagem das montanhas. A cidade era um relicário do século passado, com ruas pavimentadas de cascalho que rangiam sob as rodas dos caminhões da Rocky Vein Co. E lojas de fachada de madeira onde os locais se reuniam para trocar histórias de invernos rigorosos e colheitas magras. Helena chegara ali criança, correndo livre, mas retornava como uma intrusa, o peso da herança familiar como uma mochila invisível. Ao entrar na rua principal, o burburinho parou por um instante. O armazém de Harlan, não o xerife, mas seu primo, dono do lugar, era o coração de Eldridge, com prateleiras abarrotadas de enlatados, ferramentas e sacos de farinha poeirenta. Helena empurrou a porta, o sino tilintando como um aviso, e o cheiro de serragem e café ralo a envolveu. Harlan ergueu os olhos de trás do balcão, o rosto enrugado, franzindo em reconhecimento misturado à suspeita. Helena, a filha de Marta, faz tempo que não te vejo por aqui. Sua voz era rouca, carregada de uma curiosidade que beirava o julgamento. Ao redor, 2 fazendeiros locais pausaram suas conversas, os olhares deslizando sobre ela como água fria. A mulher sem marido, a mãe solteira que vagara pelas estradas, agora de volta com uma criança e histórias que ninguém queria ouvir. Ela assentiu, mantendo a voz baixa, os olhos fixos nas prateleiras. Preciso de suprimentos. Farinha, sal, um pouco de carne. Harlan bufou, limpando as mãos no avental sujo. Suprimentos custam dinheiro, garota, e ouvi dizer que você subiu para a cabana da velha. Pensava que aquilo estava abandonado. O condado não mandou ninguém para limpar? As palavras pairavam, afiadas como o vento lá fora. Helena sentiu o rubor subir ao rosto, não de vergonha, mas de raiva contida. Eldridge sempre julgara as mulheres das montanhas assim, duras demais para as planícies, fracas demais para a cidade. Sua avó Marta fora rotulada de teimosa por resistir à venda da terra nos anos 50, quando a Rocky Vein chegara com promessas de empregos e prosperidade. Aquela velha maluca achava que a montanha era dela, murmuravam os locais na taverna, esquecendo que Marta havia erguido a cabana sozinha, cortando toras com as próprias mãos enquanto o marido caçava. Helena, neta dela, era vista da mesma forma, uma relíquia errante, uma mãe que arrastava uma criança pela lama, provavelmente mendigando favores que não merecia. Os fazendeiros trocaram olhares, um deles, um homem de chapéu puído chamado Tom, inclinando-se para sussurrar alto o suficiente para ser ouvido. Ouvi que ela fugiu da cidade por dívidas e agora volta para herdar o que não cuida. A cabana vai cair na próxima nevasca, e aí quem limpa? Nós. Risos abafados ecoaram, e Helena apertou os punhos, o som do cascalho sob suas botas ecoando em sua mente como um lembrete da solidão. Ela sabia das histórias,
Marta havia contestado a corporação anos antes, alegando que os mineradores haviam falsificado deeds para expandir as escavações, envenenando riachos e deixando a terra estéril. Mas Eldridge, dependente dos empregos da Rock Vein, silenciara a voz dela. A avó morrera sozinha, os papéis escondidos, e agora Helena carregava o mesmo fardo. Dúvida e isolamento tecidos na história familiar como veias de minério podre. Ela pagou com as poucas notas amassadas, pegando os sacos sem uma palavra, mas o peso do julgamento a seguia para fora da loja. O ar frio a acertou como um tapa, e ela caminhou pela rua principal, sentindo olhares das janelas. A viúva do lenhador, a mulher que escolhera a montanha em vez da segurança da cidade. Ninguém oferecia ajuda. Em Eldridge, a caridade vinha tarde, após os rumores se instalarem como neve profunda. Helena subiu de volta pela trilha, os sacos pesando nos ombros, o sol poente tingindo as ridículas de um laranja melancólico. A dúvida a roía. E se os papéis fossem uma ilusão, uma herança amaldiçoada que só traria mais isolamento? A montanha observava em silêncio, suas rochas eternas guardando o eco das mulheres como ela, fortes, mas sozinhas. Ao chegar à cabana, o crepúsculo já envolvia tudo em tons de cinza. Sofia correu para abraçá-la quieta em sua confiança, enquanto Rex e Lobo farejavam os sacos. Helena preparou uma sopa rala, o vapor subindo devagar. Mas o silêncio da noite era pesado, carregado da história não contada e dos julgamentos que ecoavam do vale. A montanha, testemunha impassível, sussurrava através do vento e Helena respirou fundo, sentindo o isolamento se fechar como uma porta rangente. Comente de onde você está assistindo. Quero saber o quão longe essas histórias de montanha podem viajar. Helena sentou-se à mesa tosca, a luz fraca da lanterna velha projetando sombras tremulantes sobre os papéis amarelados. O ar na cabana era denso, impregnado do cheiro de madeira úmida e da fumaça que ainda pairava da fogueira, agora reduzida a brasas vermelhas que piscavam como olhos cansados. Seus dedos, calejados pelo frio e pelo trabalho árduo, tremiam ligeiramente ao desdobrar o maço, revelando camadas de poeira que dançavam no ar como flocos de neve microscópicos. Fora da janela embaçada, a neve caía em véus silenciosos, isolando a cabana como se a montanha conspirasse para manter o segredo só para elas. Rex deitava-se aos seus pés, o corpo quente pressionado contra sua perna, um conforto silencioso em meio à tensão que crescia em seu peito. Lobo, o filhote de Lobo, observava do canto, os olhos amarelos fixos nos documentos, como se compreendesse o peso que carregavam. Os papéis eram um relicário do passado, traçados com a caligrafia precisa e trêmula de Marta, a avó que Helena mal recordava, além de flashes de memórias. Mãos enrugadas, amassando massa de pão, olhos afiados fixos no horizonte nevado. O mapa principal, desenhado à mão em papel grosso, delineava as fronteiras da propriedade, linhas irregulares que serpenteavam pelas encostas, marcando não só a cabana e o celeiro enterrado, mas veias ocultas de quartzo e prata que corriam sob a terra como sangue congelado. Anotações marginais falavam de visitas noturnas. Homens da Rock Vein em 1952, com lanternas e promessas. Eles mapearam sem permissão, cavaram buracos rasos para testar, mas juraram que era só conversa. Uma carta datada de 1955, endereçada a um advogado em Eldridge, acusava a corporação de falsificar um deed, transferindo parte da terra para si sob pretexto de direitos minerais concedidos pelo condado. O selo oficial estava rachado, mas legível. Exploração ilegal detectada. Água do riacho envenenada por resíduos. Exijo investigação. O choque inicial dera lugar a uma onda de emoção crua, como o vento que uivava baixo contra as paredes da cabana.
Helena sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, não de tristeza pura, mas de uma raiva profunda, misturada à dor de anos perdidos. Marta havia lutado sozinha, uma viúva na montanha que recusara vender sua herança por migalhas de ouro prometido. A terra é nossa, não deles, escrevera em uma nota final, as letras mais apertadas, como se o desespero as comprimisse. Helena imaginava a avó ali, naquela mesma mesa, escondendo os papéis antes de morrer, sabendo que Eldridge, com sua lealdade à corporação, silenciaria qualquer protesto. A pobreza as separara. Helena partira jovem. Casara com um lenhador que morrera em um acidente nas encostas, deixando-a com Sofia e dívidas que as empurraram para as ruas. Agora, esses documentos eram um testamento, prova de que a família fora roubada, que a montanha guardava não só rochas, mas justiça enterrada. Sofia se aproximou devagar, os pés descalços silenciosos sobre as tábuas crepitantes, subindo no colo da mãe com a confiança quieta de quem sabe que o mundo é frágil, mas o abraço é real. Mamãe, o que esses desenhos dizem? São como os mapas que você me mostra nas estradas? A voz da menina era um sussurro, os dedinhos traçando as linhas curvas do mapa, inocentes ao veneno que elas representavam. Helena hesitou, o coração apertado pela necessidade de proteger essa pureza. São histórias da vovó, filha. Ela protegia este lugar, como eu protejo você. Ela explicou o básico, omitindo a escuridão. Homens que vieram e levaram o que não era deles, deixando a terra doente. Sofia assentiu, os olhos grandes absorvendo as palavras como esponja, e encostou a cabeça no ombro de Helena. Então a montanha é nossa amiga de verdade. Ela guarda segredos bons. As palavras da criança cortaram fundo, um lembrete da resiliência que as unia, mãe e filha, contra o frio que se infiltrava pelas frestas. Rex ergueu a cabeça de repente, um rosnado baixo vibrando em sua garganta, as orelhas erguidas para o som distante de um galho quebrando sob a neve. Lobo se levantou também, o corpo magro tenso, farejando o ar com um instinto primal que Helena invejava. Os cães sentiam o que ela só pressentia. A mudança que os papéis traziam não era só emocional, mas perigosa. Se a Rocky Vane ainda operava e os caminhões que vira nas estradas de Eldridge sugeriam que sim, esses documentos podiam reacender disputas antigas. A corporação controlava empregos, o xerife Harlan inclinava-se a seus interesses e os locais, julgadores como sempre, veriam Helena como uma agitadora, uma mãe desesperada inventando problemas para ganhar atenção. O isolamento da cabana, outrora refúgio, agora parecia uma prisão, com a neve acumulando-se contra a porta como uma barreira branca. Helena dobrou os papéis novamente, guardando-os em um esconderijo improvisado sob uma tábua solta do assoalho, o rangido da madeira ecoando como um segredo compartilhado. O frio se intensificava à medida que a noite caía, o nevoeiro se adensando lá fora, transformando as árvores em silhuetas fantasmagóricas. Ela alimentou a fogueira com gravetos secos, o crepitar das chamas preenchendo o silêncio. Mas sua mente girava em torno da descoberta. Isso mudava tudo. Não eram mais só sobreviventes de um inverno rigoroso, mas guardiãs de uma verdade que podia restaurar a dignidade da família. A avó deixara não uma herança de pobreza, mas de coragem quieta, e Helena sentia o peso dessa responsabilidade se assentando em seus ombros como a neve nas encostas. Pela primeira vez em meses, uma faísca de determinação acendia em seu peito. Não raiva cega, mas uma resolução introspectiva, forjada no silêncio da montanha. Enquanto Sofia adormecia ao seu lado, o corpo pequeno aquecido pelos cobertores puídos, Helena ficou acordada, os olhos fixos na escuridão além da janela. O vento sussurrava contra a madeira velha, carregando o cheiro de pinheiro e terra congelada, e os cães montavam guarda, Rex ao pé da cama e Lobo na porta. A descoberta havia rachado o casulo de sobrevivência nua,
revelando camadas de conflito mais profundas. A luta pela terra, pela verdade, pela vida que Marta sonhara para suas descendentes. Helena respirou fundo, o ar gelado queimando a garganta, e soube que o caminho à frente seria árduo, marcado por neve e sombras, mas pela primeira vez ela não se sentia mais invisível. A montanha, testemunha eterna, observava em silêncio, suas ridículas ecoando o batimento lento de um coração desperto. A noite se estendia sobre a cabana como um manto pesado de escuridão. O vento uivando baixo contra as paredes de toras, infiltrando-se pelas frestas com um sussurro gelado que fazia as chamas da fogueira dançarem erraticamente. Helena não conseguia dormir. O corpo encolhido sob os cobertores puídos, os olhos fixos no teto de madeira escura, onde sombras alongadas se moviam como fantasmas indecisos. O ar dentro era úmido e frio, carregado do cheiro de resina queimada e da terra congelada que subia do assoalho. Sofia respirava devagar ao seu lado, o rosto sereno no sono, uma âncora de paz em meio ao turbilhão que girava na mente da mãe. Rex montava guarda aos pés da cama, o peito largo subindo e descendo em ritmo vigilante, enquanto Lobo, o filhote de lobo, se aninhara perto da porta, os olhos amarelos semicerrados mas atentos, como se o instinto selvagem dele captasse ecos que os humanos ignoravam. Os papéis escondidos sob a tábua solta pareciam pulsar com vida própria. Um segredo vivo que alterava o equilíbrio frágil da sobrevivência delas. Helena virava-se devagar, o rangido das tábuas ecoando como um aviso, e estendia a mão para acariciar o pelo áspero de Rex. O pastor alemão ergueu a cabeça, o focinho úmido roçando sua palma, um gesto silencioso de lealdade que aquecia mais que a fogueira. Mas mesmo ele parecia inquieto. Durante a noite ele se levantara 2 vezes, rosnando baixo para a escuridão além da janela, as orelhas erguidas, captando o crepitar de galhos sob a neve acumulada. Lobo se juntara a ele na 2ª vez, os 2 cães formando uma barreira instintiva, seus corpos tensos farejando o ar carregado de umidade e pinheiro. Helena sentira o coração acelerar, imaginando sombras na linha das árvores, não feras da floresta, mas algo mais humano, mais perigoso. Ao amanhecer, o céu era um cinza opaco, a neve caindo em flocos densos que se acumulavam contra a porta, transformando o mundo lá fora em um borrão branco e silencioso. Helena se levantou com cuidado, os pés descalços, sentindo o frio úmido do assoalho subir pelas pernas como uma corrente gelada. Ela preparou uma infusão fraca com ervas secas encontradas na prateleira da avó, o vapor subindo devagar e embaçando a janela, enquanto Sofia acordava, esfregando os olhos com punhos pequenos. "Mamãe, está nevando mais, a montanha vai nos cobrir inteiros." A voz da menina era um murmúrio sonolento, carregado de uma confiança quieta que partia o coração de Helena. Ela sorriu fraco, puxando a filha para um abraço, o cheiro de sono infantil misturando-se ao ar úmido. "Não, filha, nós somos mais fortes que a neve. Vamos nos aquecer e pensar no que fazer." Mas o pensamento era um emaranhado de dúvida e determinação. Os documentos não eram só provas, eram um chamado à ação, uma herança que Marta deixara para que a neta corrigisse as injustiças do passado. A Rock Vein Co. ainda escavava nas encostas vizinhas. Helena vira os caminhões ronronando pela estrada de cascalho no caminho para Eldridge, e poeira e fumaça marcando seu rastro como feridas na terra. Se os papéis provavam exploração ilegal, falsificação de deeds e contaminação dos riachos que alimentavam a cabana, talvez pudessem restaurar a propriedade plena, trazer compensação suficiente para um inverno seguro, uma vida digna para Sofia. Mas o risco era palpável. Confrontar a corporação significava descer ao vale, enfrentar Harlan e os locais que julgavam rápido,
ajudando tarde demais. Helena imaginava os olhares na taverna, os sussurros de aquela mulher da montanha, mexendo em coisas antigas que não lhe dizem respeito. Enquanto alimentava os cães com os restos da carne seca, Rex e Lobo se agitavam mais que o habitual. O pastor alemão parou de comer, o corpo rígido, um rosnado baixo vibrando em sua garganta enquanto olhava para a janela. Lobo se juntou, as patas arranhando o assoalho, os olhos fixos na neve que rodopiava lá fora. Helena se aproximou devagar, o coração batendo forte, e espiou pela vidraça embaçada. A clareira ao redor da cabana estava vazia, os pinheiros curvados sob o peso da neve fresca, mas algo no ar parecia alterado, um silêncio opressivo, quebrado apenas pelo vento que chicoteava os galhos. Então, ela viu, pegadas na neve, não de animal, mas de botas humanas, circundando o perímetro da cabana a uma distância segura, como se alguém tivesse rondado durante a noite, testando as defesas sem se aproximar demais. O rastro levava para a linha das árvores, desaparecendo na floresta densa, e Helena sentiu um calafrio percorrer a espinha, mais frio que o ar rarefeito da montanha. "Quem está aí?" murmurou ela para si mesma, a voz rouca de tensão. Sofia se aproximou, apertando sua perna, os olhos grandes cheios de uma confiança quieta que Helena invejava. "É o lobo que trouxe amigos, mamãe, para nos proteger?" A inocência da menina era um bálsamo, mas não apagava o medo crescente. Rex latiu uma vez, curto e urgente, e Lobo se posicionou na porta, o corpo magro pronto para saltar. Helena trancou a porta com a tranca enferrujada, o metal rangendo como um protesto, e sentou-se novamente à mesa, os papéis agora uma presença inescapável em sua mente. A descoberta os colocara no centro de um conflito antigo. A avó havia escondido evidências de que a corporação falsificara documentos para expandir as minas, envenenando o solo e os riachos que corriam sob a cabana. Marta resistira sozinha, mas morrera sem justiça, e agora Helena via o mesmo destino se aproximando. Isolamento, julgamento e talvez pior, se agentes da Rock Vein já soubessem da volta dela. O tempo piorava rapidamente. A neve se transformava em uma tempestade baixa, o vento uivando pelas ravinas como um lamento, acumulando camadas brancas que bloqueavam a trilha para Eldridge. Elas estavam presas, pelo menos por mais um dia, e a decisão se pressionava contra Helena como o frio nas juntas. Ir à cidade com os papéis significava expor o segredo, arriscar confrontos com Harlan ou representantes da corporação que vigiavam as estradas. Ficar significava sobreviver no imediato, mas deixar o passado apodrecer como a madeira do celeiro. Ela observou Sofia desenhando na poeira do assoalho traços simples de árvores e uma casa e sentiu a coragem quieta da criança se infiltrar nela. "Nós vamos lutar por isso, filha", sussurrou, mas para si mesma. Rex se deitou ao seu lado, o calor do corpo um lembrete de alianças fiéis, enquanto o lobo farejava à porta, sentindo o perigo que se aproximava como uma sombra na neve. A tarde se arrastava em um crepúsculo precoce, o nevoeiro se misturando à nevasca, tornando a montanha um labirinto de branco e silêncio. Helena alimentou a fogueira com os últimos gravetos secos, o crepitar das chamas, o único som reconfortante. Mas sua mente girava em torno da escolha iminente. As pegadas na neve eram um aviso claro. Alguém as observava da linha das árvores, talvez um vigia da corporação, ressuscitando disputas familiares que Eldridge preferia enterrar. O isolamento da cabana, outrora santuário, agora ecoava com tensão, o ar denso de expectativa. Helena respirou fundo, o peito apertado pela responsabilidade, e soube que a decisão viria com o amanhecer, custasse o que custasse.
A montanha, testemunha impassível, observava através da tempestade suas rochas eternas, guardando o eco de mulheres que se erguiam contra o vento. A tempestade se intensificava ao amanhecer, o vento uivando pelas ravinas como um coro de lamentos ancestrais, carregando flocos de neve que se acumulavam contra as paredes da cabana em camadas espessas e implacáveis. Helena acordou com o corpo dolorido, o frio infiltrando-se através dos cobertores puídos como dedos gelados, e o ar dentro da estrutura úmido e pesado, impregnado do cheiro de madeira envelhecida e da umidade que subia do solo congelado. A janela embaçada mostrava apenas um borrão branco, o mundo lá fora engolido por uma nevasca que isolava tudo, transformando as encostas em um mar de silêncio opressivo. Sofia ainda dormia ao seu lado, o rosto pequeno encolhido contra o peito da mãe, respirando em um ritmo calmo que contrastava com o caos crescente no coração de Helena. Rex se agitava aos pés da cama, o focinho erguido, um rosnado baixo vibrando em sua garganta, enquanto o lobo rondava a porta, as patas arranhando levemente as tábuas, os olhos amarelos fixos na escuridão, além da madeira. Ela se levantou devagar, os pés descalços sentindo o assoalho gelado como uma lâmina, e acendeu a lanterna velha, sua luz amarela tremulando contra as sombras das paredes de toras. Os papéis escondidos sob a tábua solta pareciam chamá-la, um peso invisível que a ancorava à decisão que não podia mais adiar. A nevasca piorava o isolamento, bloqueando a trilha para Eldridge com metros de neve fresca, mas também amplificava o perigo das pegadas que vira na véspera. Botas humanas circundando a cabana como um cerco sutil. Quem as vigiava? Um caçador perdido ou algo mais sombrio, ligado a Rocky Vane e aos segredos que Marta enterrara? Helena preparou uma papa rala com os últimos flocos de aveia, o vapor subindo devagar e embaçando o ar, enquanto Sofia acordava, esfregando os olhos com uma confiança quieta que partia o coração da mãe. Mamãe, a neve vai embora hoje. Rex quer brincar lá fora. A voz da menina era um sussurro suave, os dedinhos traçando padrões na mesa tosca, alheia à tensão que pairava como um nevoeiro. Não hoje, filha. A montanha está brava, mas nós ficamos quentinhas aqui. Helena forçou um sorriso, o estômago revirando com o medo de que o refúgio se tornasse uma armadilha. Os cães sentiam o perigo antes que ela o visse. Rex parou de comer, o corpo musculoso tenso, as orelhas erguidas captando um som distante. O ronco abafado de um motor lutando contra o vento, ecoando das encostas inferiores. Lobo se juntou a ele, rosnando baixo, o instinto selvagem alertando para uma presença que não pertencia à floresta. Helena se aproximou da janela, limpando o gelo com a manga do casaco, e espiou o caos branco. A clareira estava coberta por uma manta espessa, os pinheiros curvados como sentinelas exaustas, mas ali, na linha das árvores, uma silhueta escura se movia devagar. Um homem, encapuzado em um casaco grosso, lutando contra a nevasca com passos deliberados. Ele parou a uma distância segura, os olhos fixos na cabana, como se soubesse que era observado. O coração de Helena disparou, o frio queimando em suas veias. Ela reconheceu o contorno. Não era um local comum, mas alguém da corporação. Talvez um agente da Rocky Vane, enviado para verificar rumores de uma herdeira retornando. Anos antes, Marta contara histórias sussurradas sobre vigias assim, homens que rondavam as propriedades contestadas nos invernos rigorosos, pressionando viúvas solitárias a venderem por nada. A disputa familiar ressurgia como uma ferida aberta. A avó resistira à falsificação de deeds que permitira às minas se expandirem ilegalmente, envenenando os riachos que corriam sob a cabana e deixando a terra estéril para gerações.
Eldridge, com sua economia atada à corporação, havia virado as costas, julgando Marta como uma velha teimosa que impedia o progresso. Agora, Helena via o mesmo destino se aproximando. O homem na linha das árvores era um lembrete vivo de que o passado não ficara enterrado com a neve. Sofia se aproximou, apertando a perna da mãe, os olhos grandes cheios de uma curiosidade inocente. "Quem é aquele homem, mamãe? Ele veio nos ajudar?" Helena a puxou para perto, o abraço protetor e sussurrou. "Não sei, filha, mas Rex e Lobo vão nos proteger." Os cães latiram em uníssono, curto e urgente, o som ecoando contra as paredes como um desafio. O homem hesitou, recuando um passo na neve profunda, mas não partiu. Em vez disso, ergueu a mão em um gesto que podia ser saudação ou aviso, o rosto oculto pelo capuz. O motor que Helena ouvira antes rugiu mais perto, um jipe da corporação emergindo da nevasca como uma besta mecânica, suas rodas chutando neve para os lados. 2 outros homens desceram, carregando ferramentas e mapas, e se juntaram ao primeiro, conversando em vozes abafadas pelo vento. Eles não se aproximavam da cabana, mas circundavam o perímetro, medindo distâncias, como se testassem as fronteiras marcadas nos papéis de Marta. O pânico crescia em Helena, misturado a uma raiva introspectiva que a ancorava. A nevasca piorava, o vento chicoteando as janelas, com rajadas que faziam a estrutura ranger, como se a montanha protestasse contra a intrusão. Elas estavam presas, sem suprimentos para aguentar dias assim, e os homens lá fora representavam o conflito escalando, uma velha disputa familiar ressurgindo, impulsionada pela descoberta que o filhote de lobo desenterrara. Helena pensou nos documentos escondidos, prova de exploração ilegal que podia derrubar a Rock Vein, mas confrontá-los agora significava arriscar tudo. A segurança de Sofia, a lealdade dos cães, a frágil dignidade que construíra na montanha. Ficar significava esperar a tempestade passar, mas permitir que os vigias se instalassem, talvez forçando uma venda forçada ou pior. Ela se ajoelhou ao lado de Sofia, os olhos da criança confiantes e quietos, um farol em meio à tormenta. "Mamãe, o que vamos fazer?" A pergunta era simples, mas carregada de peso. Helena respirou fundo, o ar gelado queimando a garganta, e tocou o focinho de Rex, sentindo o calor da lealdade do cão. Lobo observava, pronto para guiá-las novamente, como fizera ao celeiro. A decisão se formava devagar, forjada no silêncio da cabana. Ela não fugiria. Com a nevasca como escudo, esconderia os papéis melhor, esperaria o tempo virar e desceria a Eldridge quando possível, levando a verdade à luz. Os homens na linha das árvores eram um aviso, mas também prova de que o segredo importava. A montanha observava, suas rochas eternas ecoando o batimento tenso de seu coração, enquanto o vento uivava, carregando flocos que dançavam como segredos não ditos. Se esta história já conquistou seu coração, aperte o botão de like. Isso ajuda a história de Helena a alcançar mais pessoas que ainda acreditam na resiliência. A nevasca rugia como uma fera acordada, o vento açoitando as paredes da cabana com rajadas que faziam as toras tremerem, como se a montanha protestasse contra os intrusos que se aproximavam. Helena permaneceu imóvel junto à janela, o vidro embaçado por sua respiração rápida, os olhos fixos nas silhuetas dos homens que lutavam contra o branco impiedoso lá fora. O ar dentro era gélido, carregado de umidade que se condensava nas vigas expostas, e o cheiro de madeira úmida misturava-se ao vapor fraco da papa que esfriava na mesa. Sofia apertava sua perna com força, o corpinho pequeno tremendo não só pelo frio, mas pela tensão que pairava no ar como um nevoeiro denso. Rex rosnava baixo, o pelo eriçado ao longo da espinha, posicionado entre a porta e a família, enquanto Lobo,
O filhote de lobo farejava as frestas com uma urgência primal, os olhos amarelos brilhando na penumbra como faróis selvagens. Os homens da Rock Vein não avançavam. Em vez disso, montavam um acampamento improvisado na linha das árvores, suas vozes abafadas pelo uivo do vento, carregando ferramentas que tilintavam como ameaças distantes. Helena reconhecia o padrão. Histórias da avó ecoavam em sua mente, vigias enviados para intimidar, para medir o terreno e pressionar até que a resistência cedesse. Marta havia enfrentado o mesmo, sozinha após a morte do marido, escondendo não só os papéis, mas fragmentos de prova que a corporação temia. O coração de Helena batia em um ritmo surdo, uma mistura de medo e uma raiva introspectiva que se enraizava devagar, como raízes perfurando rocha congelada. Ela se afastou da janela, trancando a porta com mãos que tremiam, o ferrolho enferrujado rangendo como um suspiro relutante. "Vamos ficar quietas, filha", sussurrou para Sofia, puxando-a para o colchão de cobertores, onde o calor residual da fogueira ainda lutava contra o frio. A menina assentiu, os olhos grandes e confiantes fixos na mãe, uma âncora silenciosa em meio ao caos. Mas o silêncio da cabana era ilusório. O vento infiltrava-se pelas fendas, carregando flocos que derretiam no assoalho e formavam poças geladas. Helena pensou nos documentos escondidos. Prova de que a Rock Vein falsificara deeds nos anos 1950, expandindo minas ilegalmente para além das fronteiras, envenenando riachos que corriam sob a propriedade de Marta. A avó notara primeiro: peixes mortos boiando na água clara, solo que não mais sustentava raízes profundas, e homens de terno que visitavam Eldridge com subornos disfarçados de investimentos comunitários. Marta documentara tudo, mas o condado, influenciado pela corporação, arquivara as queixas como delírios de uma viúva isolada. Enquanto a tempestade se intensificava, o ronco do motor do jipe se misturava ao trovejar do vento e Helena sentiu o pânico apertar seu peito como uma mão invisível. Elas precisavam de mais, algo irrefutável para confrontar os vigias, para descer a Eldridge e expor a verdade sem serem silenciadas como Marta fora. Foi então que Lobo se agitou, o filhote deixando seu posto na porta e trotando para o canto oposto da cabana, onde uma pilha de caixotes velhos se amontoava contra a parede de pedra. Ele cavou com as patas, um som ritmado que cortava o uivo exterior, lançando lascas de madeira podre para o lado. Rex se juntou, farejando o ar com intensidade, e Helena se aproximou devagar, o coração acelerado. "O que é, garotos?", murmurou, ajoelhando-se ao lado deles, o frio do assoalho subindo pelas pernas como uma maré gelada. Lobo parou, o focinho úmido pressionado contra uma tábua solta no chão, e Helena puxou-a com esforço, revelando não um vazio, mas uma cavidade rasa forrada de pano envelhecido. Dentro, embrulhada em um saco de aniagem mofado, havia uma caixa de metal enferrujada, o tipo usado para munição nos velhos tempos de caça. Seus dedos, dormentes pelo frio, ergueram a tampa com um clique seco, e o que encontrou a deixou paralisada. Amostras de rocha, fragmentos de quartzo manchados de veias escuras, provavelmente mercúrio ou arsênico, coletados por Marta dos buracos de teste da corporação. Ao lado, um diário encadernado em couro rachado, as páginas amareladas, cheias da caligrafia trêmula da avó. Entradas datadas de 1953 a 1960, descrevendo visitas noturnas de mineradores que cavavam sem permissão, despejando resíduos nos riachos e ameaçando-a com acidentes se ela falasse. Eles compraram o xerife Harlan, o pai do atual, que assinou o deed falso para encobrir. Meu irmão, o tio de Helena, traiu-me por um punhado de dólares, jurando que era pelo bem da família. A montanha guarda a prova, o solo grita o que os homens calam.
O choque foi como uma lâmina fria perfurando o peito de Helena, uma revelação que desenterrava não só a injustiça, mas a traição dentro da própria linhagem. Seu tio, o irmão de sua mãe, que ela mal recordava como um homem de mãos calejadas e risos fáceis nas visitas à cabana. Ele havia vendido a avó por ganância, aceitando subornos da Rock Vane para testemunhar falsamente no condado, selando o destino da propriedade. Marta escrevera sobre isso em detalhes crus. Ele veio à noite, com olhos baixos, e levou os papéis originais para Eldridge. A cidade encobriu, chamando-me de louca, mas o riacho morto é prova suficiente. Enterrei isso aqui para que um dia sangue meu encontrasse e corrigisse. Lágrimas quentes escorreram pelo rosto de Helena, evaporando no ar gelado, uma catarse emocional que a dobrava como o vento dobra os pinheiros. A avó não lutara só contra a corporação, mas contra a família que se curvava ao dinheiro fácil, deixando-a sozinha com sua dignidade e segredos enterrados sob a neve e a madeira. Sofia observava em silêncio, subindo no colo da mãe, os bracinhos envolvendo seu pescoço com uma confiança quieta que ancorava Helena à realidade. Mamãe chora por quê? A vovó era forte como você. As palavras da criança, simples e puras, romperam o dique da emoção e Helena soluçou baixinho, o corpo tremendo contra o da filha. Rex lambeu sua mão, o calor da língua um consolo silencioso, enquanto o lobo se deitava ao lado, como se o filhote soubesse que sua busca guiara não só a caixa, mas a verdade mais profunda. A montanha guardava provas de wrongdoing que Eldridge e a família haviam traído. O diário revelava coordenadas exatas de poços contaminados, escondidos sob o celeiro que Lobo desenterrara, e cartas não enviadas ao governo estadual detalhando a cumplicidade do condado na cover-up. A tempestade lá fora parecia ecoar o tumulto interior de Helena, o vento uivando como o lamento de Marta, as ridículas cobertas de branco testemunhando a catarse que a transformava. Ela não era mais só uma mãe sem teto, mas herdeira de uma luta maior. Restaurar a terra, expor a traição do tio que morrera rico em Eldridge, enquanto a avó apodrecia na pobreza. O peso era esmagador, mas libertador. Uma coragem quieta florescendo no silêncio da cabana, forjada no frio e na revelação. Os homens da corporação, ainda circundando na nevasca, pareciam agora meros ecos do passado. Helena secou as lágrimas, guardando a caixa ao lado dos papéis. O metal frio contra sua pele, um lembrete de que a verdade, uma vez desenterrada, não se calava mais. A montanha observava, suas rochas eternas absorvendo o eco de sua determinação, enquanto o vento carregava flocos que dançavam como confissões não ditas. A nevasca se acalmava devagar, como se a montanha exalasse um suspiro longo e cansado, deixando para trás um silêncio profundo que se instalava na cabana como uma presença palpável. O vento, agora um murmúrio baixo, roçava as paredes de toras com um som sussurrante, infiltrando-se pelas fendas e carregando o cheiro fresco de neve úmida e pinheiro congelado. Helena permanecia ajoelhada no assoalho frio, a caixa de metal aberta em seu colo, os fragmentos de rocha brilhando fracamente à luz tremulante da lanterna. Suas mãos, ainda trêmulas da catarse que a havia dobrado momentos antes, tocavam as páginas do diário de Marta com uma reverência quieta, como se cada palavra fosse um fio de uma teia tecida por décadas de solidão e resistência. Lágrimas secas marcavam seu rosto, o sal misturando-se ao suor gelado da testa, enquanto o ar denso da cabana parecia pulsar com o eco da traição revelada. Sofia observava da borda do colchão, os olhos castanhos grandes e serenos, uma quietude infantil que contrastava com o tumulto da mãe. A menina não chorava. Em vez disso, estendia a mão pequena para tocar o braço de Helena,
um gesto simples que ancorava o mundo ao presente. A vovó escreveu isso pra gente, mamãe, para nos contar como ela foi forte. A voz era um sussurro, carregada de uma confiança inabalável, como se as palavras da avó fossem contos de ninar em vez de confissões de dor. Helena ergueu o olhar, o peito apertado pela pureza daquela fé, e assentiu devagar, puxando a filha para perto. O corpinho de Sofia se aninhou contra o dela, quente apesar do frio que se insinuava por todos os lados, e por um instante o silêncio da cabana se encheu de um calor frágil, forjado no abraço de mãe e filha. Rex se aproximou, o focinho úmido roçando a perna de Helena em um gesto de consolo instintivo, o corpo musculoso pressionado contra elas como uma barreira viva. Lobo, ainda ao lado da tábua solta que revelara a caixa, sentou-se com as orelhas erguidas, os olhos amarelos fixos na escuridão além da janela, como se o filhote soubesse que a revelação não terminava ali. Helena folheou o diário com cuidado, as páginas rangendo como folhas secas, revelando entradas que pintavam um quadro mais sombrio do que imaginara. Marta descrevia noites de 1957, quando os mineradores da Rock Vein chegavam sob o manto da lua, suas lanternas dançando como vagalumes malignos entre os pinheiros. Eles cavaram poços rasos perto do riacho, despejando lodo cinzento que matou as trutas e deixou a água turva como leite azedo. Meu irmão veio depois, com o Didi falso na mão, dizendo que era pelo bem de todos. Empregos para Eldridge, dinheiro para a família. Mas eu vi o brilho da ganância em seus olhos. Ele trocou nossa herança por um punhado de notas sujas. A traição do tio, o irmão da mãe de Helena, um homem que ela recordava vagamente como um caçador de risos fáceis e mãos calejadas de lenha, cortava como uma lâmina afiada. Ele morrera anos antes, rico o suficiente para uma casa modesta no vale, enquanto Marta definha na cabana, sozinha com seus segredos e o veneno que se espalhava pelo solo. O diário detalhava coordenadas precisas, pontos nas encostas, onde os resíduos da mina haviam sido enterrados às pressas, sob camadas de terra e neve, contaminando as nascentes que alimentavam não só a propriedade, mas os riachos que desciam para Eldridge. O condado encobriu com Harlan, o velho xerife, assinando relatórios falsos. A corporação comprou o silêncio da cidade e minha voz se perdeu no vento. Mas essas rochas contam a verdade. Amostras puras, manchadas pelo que eles derramaram. Enterre isso com os papéis para que o sangue meu encontre um dia. Helena fechou o diário com um estalo suave. O peso da revelação se assentando em seu peito como a neve acumulada nas ridículas lá fora. A montanha, testemunha silenciosa, havia guardado não só a evidência da exploração ilegal, mas a dor de uma família rachada pela pobreza e pela ambição. Marta não era só uma avó dura, era uma guardiã que escondera a caixa no canto da cabana, sob o assoalho que rangia com os passos de gerações, esperando que uma descendente a desenterrasse. O choque inicial dera lugar a uma catarse profunda, uma onda emocional que lavava anos de dúvida e invisibilidade. Helena chorara pela avó que lutara sozinha, pela mãe que partira cedo demais, deixando-a com memórias fragmentadas, e por si mesma. A mulher da montanha sem teto, que agora carregava o fardo de corrigir o que fora quebrado. Lágrimas frescas umedeceram suas bochechas, mas elas vinham com uma clareza introspectiva, como o ar puro após uma tempestade. Fora da cabana o mundo emergia devagar da nevasca, o sol fraco rompendo as nuvens cinzentas e lançando uma luz pálida sobre a clareira coberta de branco. As silhuetas dos homens da Rock Vein ainda rondavam a linha das árvores, mas agora pareciam menores, ecos de um poder que a verdade podia desafiar. Helena se levantou,
os joelhos protestando contra o frio do assoalho, e guardou a caixa ao lado dos papéis originais, escondendo tudo em um nicho na chaminé de pedra, onde o calor da fogueira um dia os protegeria. Sofia ajudou, os dedinhos pequenos empurrando as tábuas de volta ao lugar, uma parceria quieta que fortalecia o laço entre elas. Agora a montanha sabe que somos como a vovó, disse a menina, e Helena sorriu, o coração inchado de uma emoção que transcendia o medo. Os cães sentiam a mudança. Rex trotava ao redor da cabana, o rabo balançando em um ritmo calmo, enquanto o lobo se posicionava na porta, como se pronto para guiá-las ao próximo passo. Helena abriu a janela um pouco, o ar gelado invadindo como um bálsamo, carregando o cheiro de terra fresca sob a neve. As pegadas dos vigias ainda marcavam o chão, mas agora ela as via como trilhas que levavam de volta a Eldridge, ao xerife Harlan, aos arquivos do condado, à corporação que envenenara sua herança. A revelação não era só sobre o passado, era um chamado para o futuro, uma coragem quieta que brotava do silêncio da montanha, tecida em gestos simples, o abraço de Sofia, o rosnado protetor de Rex, o olhar sábio de Lobo. Helena respirou fundo, o peito se expandindo com uma determinação forjada no frio, sabendo que a verdade, uma vez desenterrada, ecoaria pelas ravinas como o vento que sussurrava contra a madeira velha. A cabana, com suas tábuas crepitantes e paredes de pedra, parecia mais forte agora, um santuário onde a catarsis se transformava em ação, e a montanha observava, suas encostas nevadas, guardando o segredo de mulheres que se erguiam devagar, passo a passo, contra o peso do inverno. O sol da manhã filtrava-se através das nuvens remanescentes da nevasca, lançando uma luz pálida e dourada sobre a clareira, onde a neve fresca se estendia como um lençol imaculado, interrompido apenas pelas pegadas dos vigias que agora se dissipavam no ar rarefeito. Helena saiu da cabana com passos firmes, o casaco puído envolto em torno do corpo, os documentos e a caixa de metal guardados em uma mochila velha que encontrara no sótão. O ar era cortante, carregado do cheiro de pinheiro úmido e terra recém-desenterrada, e o silêncio da montanha parecia aprovar sua determinação, um vazio profundo que ecoava o batimento calmo de seu coração. Sofia caminhava ao seu lado, a mãozinha pequena apertada na dela, os olhos castanhos, absorvendo o mundo nevado com uma confiança quieta que não vacilava. Rex trotava à frente, o focinho erguido testando o vento, enquanto o lobo seguia atrás. O filhote de lobo, agora um companheiro fiel, sua pelagem cinzenta se misturando às sombras dos pinheiros, como se ele pertencesse àquele lugar desde sempre. A descida para Eldridge era um caminho de memória e resolução. A trilha de cascalho rangendo sob as botas de Helena, coberta por uma camada fina de gelo que estalava como ossos frágeis. O vale se abria abaixo, as encostas das montanhas rochosas se erguendo como sentinelas eternas, suas rochas expostas brilhando fracamente sob o sol fraco. Helena sentia o peso da herança em cada passo. A traição do tio, revelada no diário de Marta, que vendera a família por promessas vazias. A exploração ilegal da Rock Vein, cujos resíduos ainda contaminavam os riachos que desciam das alturas. O silêncio cúmplice de Eldridge, que julgara a avó como uma relíquia teimosa, em vez de uma guardiã da terra. Mas agora, com as provas em mãos, mapas, amostras de rocha manchadas e o testemunho escrito de Marta, ela não era mais uma sombra errante. Era a continuação de uma linhagem de mulheres da montanha, forjadas no frio e na solidão, prontas para reivindicar o que fora roubado. A cidadezinha surgiu no horizonte, suas ruas de cascalho, serpenteando entre edifícios de madeira envelhecida, as chaminés soltando fumaça fina que se misturava ao ar puro.
Eldridge acordava devagar, o sino da igreja distante tilintando como um chamado relutante, e os locais já se moviam pelas vielas, carregando baldes de água ou ferramentas para o dia. Helena entrou pela rua principal, o coração apertado pela familiaridade amarga. O armazém de Harlan, a taverna onde sussurros teciam julgamentos rápidos, a prefeitura modesta com sua fachada de pedra rachada pelo tempo. Olhares se voltaram para ela. A mulher da montanha retornada, com uma criança ao lado e cães fiéis como sentinelas. Mas dessa vez não eram só de pena ou suspeita. Havia curiosidade, talvez um reconhecimento tardio da resiliência que as montanhas forjavam. No escritório do xerife, o ar era abafado, cheirando a café ralo e papéis empoeirados. Harlan, o xerife de bigode grisalho e olhos cansados, ergueu a cabeça do balcão ao vê-la entrar, o rosto franzindo em uma mistura de surpresa e cautela. Helena, ouvi rumores sobre você na cabana da velha Marta. O que traz você aqui com essa mochila cheia de... O quê? Sua voz era rouca, carregada do peso de anos servindo uma cidade atada a Rockven, mas Helena não recuou. Ela depositou a caixa na mesa com um baque surdo, o metal rangendo contra a madeira, e desdobrou os documentos sob a luz fraca da lâmpada. Vim por justiça, Harlan. Não para mendigar, mas para mostrar o que sua família e a corporação esconderam. As palavras saíram calmas, introspectivas, como o sussurro do vento contra as toras da cabana. Ela explicou tudo. Os mapas falsificados nos anos 1950, a traição do tio que testemunhara contra Marta por subornos, as amostras de rocha que provavam contaminação nos riachos, mercúrio e arsênico vazando para o solo que alimentava Eldridge. Harlan folheou o diário, o rosto empalidecendo à medida que as entradas de Marta ganhavam vida, descrevendo noites de ameaças e o silêncio cúmplice do condado. Meu pai, ele assinou isso, murmurou o xerife, a voz falhando pela primeira vez, os olhos evitando os dela. Helena assentiu, o peito apertado pela catarsis, que viria não em violência, mas em aceitação. Sua família ajudou a encobrir, mas a montanha guardou a verdade. Agora é hora de corrigi-la. Os locais, alertados pelo burburinho, começaram a se reunir do lado de fora da janela embaçada, seus rostos pressionados contra o vidro, o julgamento rápido dando lugar a um silêncio pensativo. A notícia se espalhava como um nevoeiro pela cidade. A herdeira da velha Marta retornara com provas irrefutáveis, expondo como a Rockven expandira ilegalmente, envenenando a terra que sustentava todos. Representantes da corporação chegaram horas depois, em um jipe sujo de lama, mas as amostras de rocha e o diário os calaram. Análises laboratoriais confirmariam o dano, e o Estado, notificado por Harlan com relutância, iniciou uma investigação formal. Não houve confrontos dramáticos, apenas o peso da evidência acumulado como neve nas encostas, forçando concessões. Restituição da propriedade plena, compensação para a limpeza dos riachos e um acordo que garantia empregos limpos para Eldridge, sem o veneno do passado. Dias se transformaram em semanas, o inverno cedendo devagar às primeiras brotações nos vales. Helena retornou à cabana com suprimentos abundantes, o telhado consertado por voluntários da cidade que, tarde como sempre, ofereciam ajuda, agora que a verdade brilhava. Sofia corria pela clareira, rindo pela primeira vez em meses, enquanto Rex e Lobo caçavam juntos nas trilhas, uma matilha unida pela lealdade forjada no frio. A mãe observava da varanda, o ar morno carregando o cheiro de terra revivida, os riachos correndo claros novamente após as primeiras limpezas. A pobreza não desaparecera de um dia para o outro, mas o futuro era mais seguro.
A cabana, agora legalmente dela, tornava-se um lar, com painéis solares doados e um poço restaurado. Helena sentia a aceitação se instalando, uma paz introspectiva que honrava Marta. Não vingança, mas sobrevivência digna, tecida no silêncio da montanha que testemunhara tudo. Eldridge mudara sutilmente. Os olhares na rua principal agora carregavam respeito. Uma ajuda tardia que florescia em gestos simples, cestas de comida deixadas na trilha, conversas na taverna sobre restaurar o que fora perdido. Helena não era mais a mulher sem teto julgada. Era a guardiã que desenterrara a verdade, provando que a resiliência das montanhas superava traições e invernos rigorosos. Sofia crescia ali, confiando quieta na mãe e nos cães, aprendendo as lições da avó através das histórias sussurradas à luz da fogueira. A montanha, com suas ridículas eternas, absorvia o eco da justiça, o vento sussurrando contra a madeira velha como um adeus sereno ao passado enterrado. Inscreva-se para mais histórias de coragem, resiliência e redenção. Obrigado por assistir ao caso de Um Filhote de Lobo começou a seguir a mulher da montanha. O que ele buscava na cabana a deixou em choque. Vejo você na próxima. E no sussurro silencioso da montanha, sob a neve que derretia devagar, a verdade da família finalmente encontrou repouso, ecoando nas memórias das rochas eternas.